Bom, para a gente que fica, hoje, como a Aba disse, é o último domingo, né? Antes da Páscoa, a gente está fechando a Quaresma hoje domingo de Ramos. Ao longo dessas semanas, foram 6 domingos, né? De quando começou a Quaresma, a gente tem refletido em cima de um tema que é os 7 pecados capitais, só que os 7 pecados dentro da sociedade do espetáculo. Que é essa ideia de como que a gente vive numa sociedade que ela é muito influenciada pela mídia, né, pela imagem. Existe uma intermediação da imagem nas nossas relações. Né? A sociedade do espetáculo é um termo criado pelo filósofo Guy Debord, depois ali da Segunda Guerra Mundial, período de Guerra Fria, onde cada um dos lados, né, da Guerra Fria, tanto o lado soviético quanto o lado dos Estados Unidos, eles criavam um grande espetáculo para poder guiar a massa, né, dentro de um entendimento, né, poder vender a sua ideologia. E hoje, como a gente tem falado ao longo desses domingos, a gente também faz parte do espetáculo. Porque com as redes sociais, né, cada um de nós aqui também promove um espetáculo. A gente publica, né, a gente torna público a nossa vida privada. Então, com isso, a gente também influencia, né, na sociedade. Então, a gente tem refletido como que esses pecados eles nos influenciam hoje em dia. E hoje a gente vai falar sobre o último pecado, né, dentro do que a gente viu até agora, que é a cobiça. Assim, o recorte que a gente usou para poder fazer essa reflexão foram os 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, quando eles saem do Egito rumo à Terra Prometida. Vimos algumas passagens, né, dessa peregrinação. E hoje eu vou refletir com vocês em cima de um texto que, assim, eles já não estão mais no deserto, mas eles estão entrando na Terra Prometida, eles estão conquistando a Terra Prometida. É bem no comecinho da conquista. E eu queria pontuar algumas coisas até antes da gente ler o texto. Porque, assim, nunca houve uma conquista como foi a conquista de Israel dessa Terra Prometida. Eu sei que hoje assim, a gente olha, né, causa até um certo estranhamento, né? Mas tem algumas coisas que foram diferentes nessa conquista, porque eles não eram piratas invadindo um território e saqueando e roubando tudo que eles viam pela frente. Né? Tinham alguns parâmetros que era exatamente para livrar eles dessa lógica imperialista. Ou seja, deles acumularem poder e deles acumularem riqueza. Porque, segundo o livro de Deuteronômio, a razão de Deus permitir que eles conquistassem essa terra não era porque eles eram um povo maior, um povo mais forte do que os outros povos. Pelo contrário, eles eram um povo bem pequeno, fraco, né, em comparação com os povos cananeus. Não era porque eles eram melhores moralmente falando. Deus fala para eles, vocês são muito teimosos, né, vocês são um povo rebelde. Foram 40 anos no deserto, porque vocês são rebeldes, vocês não são melhores do que esses povos. A razão de eu permitir que vocês conquistem essa terra é porque, além da promessa que eu fiz aos antepassados, a maldade desses povos ela atingiu um limite, um certo limite ali que Deus tinha estabelecido, que Deus falou assim, chega, né? Eu vou tirar eles por conta da maldade deles, não porque vocês são bons, mas vocês vão ser um instrumento que eu vou usar para poder criar justiça na terra. Então, quando o povo está se preparando para conquistar, lá no Deuteronômio, Moisés avisa a eles do perigo de querer acumular as coisas. Porque nessa conquista, nem a terra que eles conquistaram era deles, a terra era de Deus. Tanto é que tem a lei lá do jubileu, que a cada 50 anos, as terras, por exemplo, se você ficou endividado e teve que vender tua fazenda, depois de 50 anos a fazenda voltava para a tua família. Porque a terra não pertencia às pessoas, a terra pertencia a Deus, a lógica era essa. Então Deus falou para Moisés, por exemplo, né, ele fala assim, lá em Deuteronômio 7, não está aí, mas eu vou ler aqui rapidinho, fala assim, vocês derrotarão todos os seus inimigos, ninguém os poderá resistir. Queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Então ele fala que eles não poderiam pegar o ouro, a prata, as coisas preciosas que haviam junto com os deuses, as imagens, né, desses povos, tá bom? Só que, logo no comecinho, como eu falei, eles entram em Jericó, eles têm sucesso, mas aí eles vão entrar na pequena, uma cidade pequenininha chamada Ai,
e eles são derrotados. E aí, por quê? Porque aconteceu alguma coisa, alguém fez algo que não deveria fazer. E aí eles são derrotados. Então Josué consulta a Deus, fala, o que está acontecendo? E aí Deus fala, não, tem uma pessoa que pegou algo que não deveria pegar. Aí eles começam a sortear. Então eles vão clã por clã, família por família, homem por homem, até que eles chegam num cara chamado Acã. E esse é o texto que a gente vai ler, que está aí no boletim de vocês. Josué, capítulo 7, do verso 19 ao verso 26. Josué 7, de 19 a 26. Então Josué disse a Acã, meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué, é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por debaixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué. E todos os filhos de Israel as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã, por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor trará calamidade sobre você. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor de sua ira. Por isso aquele lugar será chamado Vale de Acor, Vale da Calamidade, até o dia de hoje. E essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, eu peço que o Senhor abençoe essa palavra, Deus, que foi lida. Ilumina nossa mente, nosso coração. Ajuda a gente a entender, ó Deus, o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã sobre a cobiça, meu Pai, para que nosso coração seja purificado também disso. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse é um dos textos que dá até arrepios no leitor moderno, né? Os caras são mortos, eles, toda a família, apedrejado, depois queima. Mas antes de você se fechar, eu queria refletir com você. Primeiro falar sobre a maldição do Vale de Acor. Depois falar sobre o nosso Vale de Acor. Depois eu quero falar sobre a transformação de Acor. E em quarto lugar, como que a gente pode se tornar uma porta de esperança. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para a maldição do Vale de Acor. Como eu disse, o pecado de Acã, ele mesmo fala aqui, né, foi a cobiça. E ele mesmo fala isso na confissão dele. O verso 21, que está aí no boletim, diz assim, ó. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. A palavra usada para esse pecado aqui, né, da cobiça, a gente pode traduzir como desejar ou ter prazer em algo, né? Mas no sentido que o texto tem aqui, é um desejo que ficou desordenado. Eu falei muito de desejo nesses dias, né, ao longo dos 7 pecados. Quando a gente falou da luxúria, a gente falou que a luxúria é um desejo desordenado, a gula é um desejo desordenado e a cobiça também é um desejo desordenado. Essa palavra é a mesma palavra usada no 10º mandamento, lá dos 10 mandamentos, né? Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, o seu jumento ou qualquer outra coisa que seja dele. Agora, a gente tem que se perguntar o seguinte, por que será que o desejo de Acã ficou tão desordenado, né, a ponto dele fazer uma coisa que ele sabia que tinha sido proibida? Lembra o texto de Deuteronômio lá de Moisés? Moisés falou, quando vocês entrarem, não peguem a prata ou ouro dos ídolos, né? Acontece que os estudiosos vão falar para a gente que o valor dessas coisas que ele viu equivaleria a tipo o que um trabalhador mediano ganharia ao longo de toda a vida dele. Toda a vida dele trabalhando. Ou seja, o cara ganhou na loteria, né? É a aposentadoria antecipada que qualquer um espera. Não foi pouca coisa que ele viu, foi muita coisa. Essas coisas tinham um valor muito alto na época.
Provavelmente, essas coisas estavam dentro de algum tesouro pagão, de algum templo pagão. A capa babilônica provavelmente devia ser uma roupa de um sacerdote pagão. Pensa bem, na era pré-industrial, a gente hoje pensa em roupa, né? Você tem a Shein aí da vida, né? Que é super barato. Mas, cara, antes de ter indústria, a roupa era uma coisa muito cara. Uma roupa bem feita, bem elaborada, era muito cara. Na antiguidade, então, esse tipo de roupa, né? A capa babilônica, inclusive ela tinha fios de ouro tecido, muitas vezes, dentro dela. Então era um negócio muito caro, muito especial. Provavelmente devia ser a roupa de um sacerdote. E a prata e o ouro deveria pertencer a um ídolo, alguma coisa assim, entendeu? Então ele vê isso e aí ele pega. Agora, o que é mais interessante nessa passagem, e todos os comentaristas bíblicos apontam, é que a gente consegue perceber como que a tentação ela vai agindo de uma maneira progressiva na pessoa. E isso também acontece com a gente até o dia de hoje. Olha de novo para esse versículo. Tem 4 verbos no versículo. Ele fala assim: eu vi essas coisas, então eu cobicei elas, aí eu peguei e por fim eu escondi. São 4 verbos. Eu vi, eu cobicei, eu peguei e eu escondi. E a gente percebe então como que a coisa vai agindo na pessoa. Então primeiro ele fala que ele viu. Mas não é qualquer tipo de... Não foi uma olhadinha. Ele demorou olhando aquelas coisas. Ele contemplou. A palavra usada aqui é a palavra usada para contemplação. Ou seja, ele olhou fixamente para aquilo e ele ficou, sabe? Tipo, ele deve ter... Imagina, ele deve ter pego na mão, sabe, assim, a roupa, e ter ficado olhando, sabe, assim, com detalhe, demoradamente, né? Ele deve... Como é que ele sabia que tinha... A nossa tradução fala que é 2,5 kg de prata. Mas no hebraico fala que são 200 ciclos, né? Ou seja, era, sei lá, uma argola, um negócio assim, entendeu? Né? Como é que ele sabia que tinha 200 ciclos? Você não bate o olho e fala que tem, né, 200. Ele deve ter ficado contando ali o negócio, entendeu? Ele demorou naquilo. E aí, à medida que ele vai olhando para aquilo, o que acontece? A cobiça, né, o desejo dele é inflamado. Então... O que significa que o desejo dele ficou inflamado? Ele começou a imaginar. Ele começou a imaginar o que ele ia fazer com esse dinheiro. Ele começou a criar, sabe, uma fantasia dentro da cabeça dele. Tipo, cara, com esse negócio aqui eu vou ajeitar minha vida. Minha vida é a vida dos meus filhos, né? Se eu conseguir pegar esse negócio aqui e ninguém vê, né, vou resolver minha vida. Não vou mais precisar ficar esquentando a cabeça. Então, o desejo dele se inflama porque ele começa a imaginar. E aí a gente percebe como que a cobiça é o contrário da preguiça. Domingo passado eu preguei sobre a preguiça. Você pode ouvir lá no Spotify. O que é a preguiça? A preguiça, que era chamada de assídia, né, na antiguidade, e hoje tem muito a ver com a depressão. O que é isso? A preguiça, na verdade, é quando a paixão, o desejo, ele cessa, ele esvanece, ele diminui. Então a pessoa perde o desejo de viver, ela perde essa ambição de vida, sabe? Essa libido, né? Esse desejo de ter coisas. Isso é a preguiça. E é o contrário, né, da cobiça. A cobiça é quando o desejo fica muito inflamado. A pessoa quer muito negócio. Aí o que ele faz? Em terceiro lugar, ele pega. Então ele sai da fantasia e ele parte para a ação. Esse é aquele momento que a pessoa, mesmo sabendo do perigo da ação dela, ela está disposta a arriscar tudo. O cara arrisca a carreira dele, arrisca o trabalho, o cara arrisca a reputação, arrisca, sabe, assim, sei lá, a família dele, o casamento, a liberdade, a autoestima, a saúde, porque ele já está dominado por esse desejo, né? E aí, em quarto lugar, o que ele faz? Ele esconde, então ele procura despistar a culpa e ocultar a ação dele. Então, nesse momento, você percebe, ele escondeu na terra, né? Ele transformou essas coisas num tesouro. Ele entesourou essas coisas, certo? E mais do que guardar na terra, se a gente for parar para pensar simbolicamente, ele guardou dentro do coração dele essas coisas. Então, você percebe a progressão do pecado?
começa nos olhos, vai para a imaginação, vai até as mãos da pessoa e entra dentro do coração. Tem um comentarista bíblico que falou assim, ó, o objeto exterior não tem poder de nos fazer cair, exceto quando corresponde a uma afeição interior. Se o objeto for contemplado por muito tempo, a afeição pode ser excessivamente excitada e o desejo produzir ação pecaminosa. Ou seja, o objeto exterior não iria tentar tanto ele se dentro dele já não tivesse uma afeição por aquilo. E aí, de tanto ele olhar para aquele negócio, o desejo dele ficou inflamado, até que ele praticou de fato, né, a coisa. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra as Crônicas de Nárnia, Peregrino da Alvorada. Todo mundo assistiu o filme? Ou leu o livro? Tem um personagem que é o primo das crianças, né, que vão para Nárnia, que é o Eustáquio, é um menino chato pra caramba. Muito chato, o Eustáquio. E aí eles estão, né, na aventura, tal, passando por várias ilhas, até que ele entra numa ilha onde ele meio que foge assim, né, do pessoal, e ele entra dentro de uma caverna, e a caverna é o abrigo de um dragão. E aí ele está diante do tesouro de um dragão. Então é muito interessante, né, que ele fala assim, Eustáquio, ao contrário de outros meninos, nunca tinha pensado muito em tesouros, mas começou logo a imaginar que vantagem poderia tirar daquele mundo no qual caíra tão estupidamente por causa do quadro no quarto de Lúcia, lá longe na Inglaterra. Então ele começa a imaginar o que ele poderia fazer com aquele tesouro. Ele começa a imaginar o que ele poderia levar daquele tesouro. E aí o Lewis escreve assim, né? Então, de tanto ele imaginar, ele dorme em cima do tesouro, e aí ele fala assim, tinha se transformado num dragão enquanto dormia. Ao dormir sobre o tesouro de um dragão, com pensamentos gananciosos, típicos de um dragão, ele próprio acabara se transformando em dragão. O dragão na mitologia é uma criatura que é conhecida por ser gananciosa, acumuladora, extremamente violenta. O dragão faz de tudo para proteger o tesouro dele. E é isso que a ganância faz com a gente. A ganância nos transforma em dragões. Tenta imaginar comigo o que teria acontecido com Acã se ele não fosse morto logo em seguida. Vamos imaginar aqui o cenário? Imagina que ele esconde as coisas e ninguém descobre. Tá bom? Vocês estão imaginando? Eu vou fazer umas perguntas. O que você acha que teria acontecido com ele? O que o Acã ia ser capaz de fazer para poder manter o tesouro dele escondido? Matar. O que o Acã seria capaz de fazer? Vamos pensar assim, ele conquistou, essa era a segunda cidade que eles estavam entrando. Qual seria a atitude dele nas próximas cidades que ele ia entrar? Será que ele ia se contentar com isso que ele achou? Que ele falou, cara, resolvi minha vida, ou ele ia querer mais? E ele querendo mais, o que ele ia fazer com as pessoas das cidades que ele encontrasse? E como que o comportamento dele ia influenciar o resto do povo de Israel? Vocês estão entendendo por que foi tão drástica o fim dele? Se ele não morresse naquela hora, ele ia virar um dragão. Entendeu? Então, por isso que fala que ele atraiu calamidade sobre a vida dele, e foi por isso que Deus meio que castigou ali na lata. Os comentaristas bíblicos, é interessante, eles falam que o que aconteceu com Acã, aqui no começo da Terra Prometida, é a mesma coisa que vai acontecer lá no Novo Testamento, com Ananias e Safira, quando eles tentam enganar também o pessoal da igreja. E eles morrem, né? Então, é um negócio meio drástico assim, né? E aí, eu fiquei pensando assim, né? Por isso que Paulo, quando fala com o jovem pastor Timóteo, ele fala assim, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas, e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Essa é a maldição do Vale de Acor, o amor à riqueza que traz ruína e perdição. Mas como que isso se manifesta na atualidade? Qual é o nosso Vale de Acor? Outras palavras que a gente pode usar para falar da cobiça seriam ganância,
ambição e avareza. Ambição está na moda, né? Você tem que ser ambicioso. Mas quando a gente fala de ganância e ambição, a gente está falando assim do desejo de acumular e de obter coisas mais do que você precisa. E pode ser qualquer coisa. Poder, fama, prestígio, reconhecimento, prazer sensual. Tudo que você quer acumular é ganância e ambição. Agora, quando a gente fala de avareza, a gente está falando especificamente do desejo de acumular bens materiais, riqueza, dinheiro. Tá? Qualquer desses pecados, ele se manifesta de duas formas. Ou você pode esbanjar e gastar, tá? Então você se torna um pródigo, né? Um gastador, a pessoa que gasta muito. Ou você acumula, você se torna sovina, mesquinho, né? Você guarda para você. Agora, o que leva as pessoas a esbanjarem ou acumularem? É a promessa de satisfação de desejos. Tem um livro do sociólogo Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo polonês, né, que fala sobre a modernidade líquida. E o Bauman, ele escreve no livro Vida para o Consumo, ele fala assim, ó, que o mercado tem 3 regras, tá bom? 3 regras do mercado. Primeira regra, o destino final de toda mercadoria colocada à venda é ser consumida por compradores. Bem lógico, né? O destino final de toda mercadoria é ser consumida por compradores, ok? Segunda regra, os compradores desejarão obter mercadorias para o consumo se e apenas se consumi-las for algo que prometa satisfazer seus desejos. Você só compra uma coisa quando aquilo promete que vai satisfazer um desejo teu. Certo? Então você percebe a lógica do desejo? Terceira regra, o preço que o potencial consumidor em busca de satisfação está preparado para pagar pelas mercadorias em oferta dependerá da credibilidade dessa promessa e da intensidade desses desejos. A credibilidade da promessa, quanto mais crível é que o produto vai entregar o que você deseja, mais você está disposto a pagar à medida que o teu desejo também é mais intenso. Certo? Então, se a gente se aprofundar um pouquinho mais nessa reflexão, a gente tem que se perguntar, quais são os desejos que a gente quer satisfazer através do consumo? O que você busca quando você consome uma coisa? E aí eu lembrei do Karl Marx, né? Onde eu estava na casa do Rabo, teve um cara que falou assim que ele gosta das mensagens polêmicas, né? Eu falei, cara, amanhã eu vou citar até Karl Marx amanhã, né? Então vai ser bem polêmico, né? Pastor citando Karl Marx é meio complicado, né? Mas o Marx falava do fetiche da mercadoria. O que é isso? Cara, é muito interessante, né? O Marx percebeu que a mercadoria ela tem um caráter metafísico. Olha o que o Marx escreve, ele fala assim, ó, à primeira vista, a mercadoria parece uma coisa trivial, evidente. Analisando-a, vê-se que ela é uma coisa muito complicada, cheia de sutilezas metafísicas e manhas teológicas. Sutilezas metafísicas e manhas teológicas. O que o Marx está falando para a gente? Ele está falando assim, você não compra uma coisa por aquilo que a coisa é. Você sempre vai comprar uma coisa por aquilo que ela promete para você. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiquei pensando que exemplo que eu poderia dar, aí eu pensei, cara, acho que um dos lançamentos agora do momento. Pensa no Galaxy AI. Já viram o Galaxy AI? É o Galaxy da inteligência artificial. O slogan do Galaxy AI é o seguinte, The next big thing is you. Ou seja, a próxima grande coisa é você. E aí quando você assiste o comercial do Galaxy, o que ele está prometendo? Olha que coisa interessante. O Galaxy promete que através do celular e da inteligência artificial por detrás do celular, você vai se transformar na melhor versão de você mesmo. Você vai ser capaz de produzir no maior potencial que você é capaz de produzir. The next big thing is you. A grande coisa, próxima grande coisa é você. Ou seja, ele está prometendo que você vai virar a melhor versão de você mesmo se você tiver o aparelho. Você percebe que não é uma coisa material? É uma coisa metafísica que está te prometendo?
E detalhe, você percebe que essa promessa é uma promessa que quem fazia essa promessa na antiguidade eram as religiões. O que transforma a pessoa numa boa pessoa, na melhor versão dela mesma? A religião. Aí tem um outro pensador, que é o Walter Benjamin, que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, o capitalismo deve ser visto como uma religião. Isto é, o capitalismo está essencialmente a serviço da resolução das mesmas preocupações, aflições e inquietações que outrora as assim chamadas religiões quiseram oferecer respostas. Ou seja, a gente acredita que através do consumo a gente resolve coisas que só a espiritualidade pode resolver. Por isso, o capitalismo é a religião do dia a dia, do consumo. Já percebeu que quando você vai para o shopping, tem uma liturgia por detrás do shopping, da ida ao shopping? Tem uma liturgia e tem uma antropologia por detrás. Vou desenhar aqui para você. Você vai comprar alguma coisa porque tem alguma coisa errada com você. Você tem uma falta. Você está incompleto, você precisa de alguma coisa. Não é isso? O que te leva a comprar? É a falta. Se você é um ser faltante, você é um ser incompleto. A linguagem religiosa para isso é pecado. Você é um ser pecador. Então você vai até as compras, por quê? Porque está te faltando alguma coisa. E aí você vai até o shopping, por quê? Porque se você comprar essa coisa, você vai ficar mais o quê? Mais seguro, mais protegido, mais saudável. Você vai ficar mais belo, mais agradável, mais desejável, mais inteligente, preparado, capaz, mais feliz, satisfeito, realizado. Né? Ou seja, tem uma promessa de redenção, tem uma promessa de expiação. Se você comprar esse negócio, se você comprar o Galaxy, né, você vai virar a melhor versão de você mesmo. É a promessa de redenção. E aí, o que acontece? Só que a gente compra. E aí resolve o nosso problema? Momentaneamente. Mas não resolve para sempre. Então, gera frustração essa promessa. Por causa da frustração, você fica com mais culpa, e aí você consome de novo outra coisa para poder rebater aquela culpa. E isso gera um ciclo. Tem, inclusive, gente que é viciada em compra, né, em gastar. Vocês percebem que, na sociedade do espetáculo, as redes sociais, elas sabem mais de nós mesmos, do nosso desejo, dos nossos anseios, das nossas esperanças de redenção, do que a gente mesmo. Não é isso? Se eu abrir o Instagram de cada um aqui, se a gente abrir agora os Instagrams, vai aparecer um monte de propaganda e cada propaganda vai ser diferente para cada pessoa. Não é isso? Por quê? Porque a tecnologia conhece mais do que a gente deseja, do que a gente está buscando, do que a gente mesmo até. Então você percebe que na sociedade do espetáculo, o vale de Acor está na palma da nossa mão. Não é isso? A cobiça está na palma da nossa mão. No celular. Então, o terceiro ponto, né? Como é que a gente reverte isso? Como é que a gente pode transformar esse vale de Acor? É interessante que cerca de 700 anos depois dessa história lá de Josué, Deus está falando com um profeta do povo dele chamado Oséias. Ele faz uma promessa para o povo de Israel. Ele fala assim, está lá em Oséias 2, 14 e 15. Ele diz assim, portanto, eis que eu a atrairei, está falando de Jerusalém, tá, de Israel. Eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Ou seja, Deus promete para Oséias que um dia ele vai trazer o povo dele de volta e vai transformar o vale de Acor numa porta de esperança. Quando que isso acontece? 700 anos depois dessa promessa, aparece um novo Josué, chamado Jesus. A palavra Josué e Jesus tem a mesma raiz. É que uma está em hebraico, a outra está em aramaico. Né? Mas vem esse novo Josué,
E aí, ele entra por esse vale de Acor, e à medida que ele vai entrando no vale de Acor, ele vai trazendo essa esperança. Como? Foi tudo que a gente leu durante a nossa liturgia. Uma semana antes de sua morte, Jesus ele entra em Jerusalém, é chamado Domingo de Ramos, né, como a gente cantou aqui, montado no jumentinho, uma ação profética que diz que ele é o Messias. E aí as pessoas põem os ramos de palmeiras lá, elas cantam o Salmo 118. Mas antes dele chegar em Jerusalém, o caminho que ele faz, ele precisa passar por Jericó. E em Jericó é onde está o Vale de Acor. E à medida que Jesus entra, né, pelo Vale de Acor, em Jericó, ele encontra o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele encontra um homem rico, chamado Zaqueu, que foi que o Abba ministrou aqui para a gente. E Zaqueu é um cara que tinha um dinheiro que era um dinheiro amaldiçoado. Não é isso? Ele era um cobrador de impostos, e não era qualquer cobrador de impostos, ele era o maioral dos cobradores de impostos, ou seja, ele era o chefe de todos os cobradores de impostos. Ele era o cara mais rico da região. Só que se ele pudesse, se o povo pudesse, acho que o povo apedrejava o Zaqueu, de tão odiado que ele era. Porque, tanto é que ele tenta ver Jesus, ele não consegue. E não é só porque ele era um cara baixo. Porque um cara baixo poderia pedir licença para as pessoas e chegar até a frente, não poderia? Mas por que ninguém deixa ele passar? É porque ele é um cara maldito. Tanto é que as pessoas falam, esse cara é um pecador. E aí, ele quer ver Jesus, só que Jesus que vê ele em cima da árvore, Jesus fala, Zaqueu, hoje eu vou comer na tua casa. E aí ele desce, ele vai para a casa de Zaqueu. E pensa comigo, Jesus entra na casa de Zaqueu, que estava cheia de coisas, de objetos, né, que foram comprados com dinheiro amaldiçoado, um dinheiro, né, todo torto. Só que Jesus participa. Olha como é que Jesus está revertendo o que aconteceu com Acã. Acã e todas as coisas dele foram pegos, né, e levados para fora, foram apedrejados e queimados. Jesus entra na casa desse cara, ele come no prato dele, ele bebe na taça dele, ele bebe o vinho dele, a comida dele. Ou seja, à medida que ele estabelece, que ele compartilha a amizade com Zaqueu, alguma coisa acontece dentro de Zaqueu. E ele é transformado. Né? O que aconteceu com Zaqueu? O Abba falou, né? A gente não sabe direito a conversa, como é que foi. Mas eu tenho para mim que o que aconteceu com Zaqueu foi a mesma coisa que aconteceu com Acã, só que ao contrário. Por quê? Se a cobiça é uma inflamação do desejo, só um desejo mais forte é capaz de superá-la. Então, o que acontece com Zaqueu? Zaqueu, ele viu Jesus. Lembra dos verbos? Ele olha para Jesus, ele contempla Jesus. Enquanto ele está jantando com Jesus, ele está o quê? Ele está contemplando Jesus. Ele está olhando demoradamente para ele. E ele vai se apaixonando por aquilo que ele está vendo. De tal forma que o desejo dele é inflamado, só que agora por uma coisa boa. Vocês percebem? Algo dentro dele se move, e aí a imaginação dele começa a ser capturada por aquilo. Tanto é que quando Zaqueu fala, mestre, tive uma ideia. Eu estava pensando, cara, sabe o que me lembrou? Me lembrou muito meu filho e minha filha, porque às vezes a gente está com eles, de repente eles falam assim, papai, tive uma ideia. Eles falam assim, vem ver. E aí você percebe que a imaginação deles foi capturada, e eles pensaram em alguma coisa, eles querem, sabe assim, que você se alegre naquilo. Então Zaqueu chega para Jesus e fala assim, tive uma ideia, vou pegar metade da minha riqueza e vou dar para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Você percebe como que o desejo dele foi inflamado por aquilo? E aquilo mudou então? E aí o que acontece? Aí ele age. A gente não sabe disso, né, a continuação, mas provavelmente ele agiu. Ele deu dinheiro para os pobres. Ele restituiu aquilo que ele tinha roubado. E quando ele faz isso, ele ganha um novo tesouro. Um tesouro que a prata, que a ferrugem não destrói, que ladrões não roubam, né, que a traça não come, porque é um tesouro que está escondido no céu.
É o que Jesus ensina para a gente. Usem as riquezas de vocês para fazerem amigos. Para que quando vocês morrerem, esses amigos recebam vocês lá no céu. Se eu perguntar para você se você tem problemas com a cobiça, dificilmente você vai falar, acho que eu tenho problema. Porque ainda mais no Brasil, é muito difícil a gente admitir que a gente tem um problema com a cobiça. Mas eu queria fazer um pequeno teste com vocês, tá bom? Para te ajudar a perceber se você tem algum problema com a cobiça. William Temple diz que a sua religião é o que você faz com a sua solidão. Sua religião é o que você faz com a sua solidão. Então, quando você está sozinho, você não tem que prestar contas para ninguém, eu queria fazer algumas perguntas. Como você gasta o seu tempo quando você está sozinho? Quais são as coisas que capturam a tua imaginação quando você não tem que pensar em mais nada? Quais são as coisas que capturam a tua imaginação que fazem você sonhar acordado? Quais são as coisas que te preocupam, que te causam ansiedade? Quais são as coisas nas quais você deposita a tua esperança? Você fala assim, cara, se eu tiver isso, eu vou resolver minha vida. Pensa um minuto. Se tem a ver com dinheiro, bens, consumo, então, se essas são as coisas que você mais dedica à tua vida, talvez você tenha algum problema com a cobiça. E a menos que você contemple aquilo que Zaqueu contemplou, você dificilmente vai se livrar disso ou de qualquer outro pecado. E o que Zaqueu contemplou? Sabe o que Zaqueu contemplou quando ele estava trocando ideia com Jesus? Aquilo que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Ou 9, verso 8, não lembro. Acho que é 8, verso 9. Que ele fala assim. Vocês conhecem aquele que era rico. Ele era rico. Ele vivia na mansão celestial, ele vivia no palácio celeste. Mas por amor de vocês, ele abriu mão de tudo e se fez pobre. Ele nasceu numa manjedoura. Ele viveu numa condição humilde. Ele foi um trabalhador braçal. Ele não tinha onde dormir, não tinha onde repousar. Ele foi sustentado por um grupo de mulheres que abençoavam ele. Ele morreu e quando ele morre, ele não tem nem onde ser sepultado, porque ele não tinha absolutamente nada. E a única coisa que ele tinha, que era a roupa que ele vestia, até isso foi tirado dele quando ele morreu. Por amor de vocês. Ele se fez pobre. Para que, através da pobreza dele, vocês sejam ricos. Percebe? Foi isso que Zaqueu viu. E é isso que cura a gente da cobiça. Então, como é que a gente se torna uma porta de esperança? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem regras. Por isso, seja criativo. Zaqueu fala assim, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Qual que era a regra? A regra era 10%. Zaqueu resolve dar 50%. E ele falou assim, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Qual que era a regra? A regra era você devolver aquilo que você roubou, mais um tanto, 2 vezes mais. Mas ele devolve 4 vezes mais. Ou seja, não tem regra. Então seja criativo. Junta com pessoas cristãs, com outros cristãos, e conversa sobre isso. Cara, o que a gente pode fazer para ajudar essa família? O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? O que a gente pode fazer para mudar essa história do nosso entorno aqui, de onde a gente está vivendo? Eu não estou falando que você tem que dar dinheiro para essa igreja. Eu estou falando que aquilo que Deus colocou na tua mão de riqueza, você tem que usar para abençoar pessoas que precisam. Seja criativo. Alguns acham que o cristão tem que abrir mão, de tudo. Mas você percebe? Jesus só pede para abrir mão de tudo para o jovem rico. E ele faz isso com esse cara especificamente, porque no caso desse cara, aquele era o ídolo do coração dele que ele não estava enxergando. Mas o Dallas Willard fala assim para a gente que
Até, por exemplo, quem abre mão, né, eu não estou querendo criticar aqui, tá? Mas, por exemplo, a pessoa que entra numa ordem monástica e abre mão da riqueza para viver dentro da ordem, ela ainda tem a proteção e a segurança da própria ordem, que está ali para garantir um lugar para dormir, comida e tal. Então ela tem uma proteção. E aí o Dallas Willard fala assim, cara, se a gente só abrir mão da riqueza, a riqueza não vai sumir. Ela vai passar para outras pessoas. Qual que é a verdadeira disciplina cristã? A verdadeira disciplina cristã é que os cristãos usem o dinheiro, usem a riqueza para abençoar e para transformar esse mundo. Então seja criativo. Ore a Deus, peça para Ele mostrar para você, Pai, o que eu posso fazer com aquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão? Como que eu posso mudar a história de alguém? Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Porque esse é o desejo dEle. Amém? Vamos orar então? Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor se fez pobre, ó Deus, por amor de nós, para que nós pudéssemos ser ricos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sustentado esse trabalho, meu Pai. O Senhor tem sustentado a nossa vida, Deus. A gente tem pão na nossa mesa, a gente tem comida, meu Pai. A gente tem roupa. A gente pode até às vezes viajar, passear, meu Pai, se divertir. Porque o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Dá-nos um coração generoso, meu Pai. Dá-nos um coração gracioso. Que a gente não feche os olhos, ó Deus, para a miséria, para a pobreza, que tanto assola o nosso país, meu Pai. Ajuda a gente, ó Deus, a ter um coração generoso, disposto a repartir, ó Pai. Para que aqueles, ó Deus, que sofrem, ó Deus, com a miséria, com a pobreza, possam ser abençoados, meu Pai, possam perceber, ó Deus, que tem um Deus que enxerga, tem um Deus que se preocupa, e que através das nossas vidas, meu Pai, o reino seja anunciado aos pobres. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.